Fala, nação! Olha, a torcida do Flamengo acordou com a notícia que ela tanto queria. Está aí, ó. Urgente, Tite está fora do Flamengo. Eu não sei por que a demora, né? Talvez a diretoria estava tentando convencer o Felipe Luiz para assumir o time interinamente pelo restante da temporada. Eu só posso acreditar que deva ter sido por esse motivo. Porque uma coisa era certa, o Flamengo não conseguia mais jogar. Existem duas situações em relação à demissão de técnico no Brasil. A primeira é aquela que o dirigente se agarra nos resultados. O time não joga bem, o time não performa, o time não agrada, mas está ganhando. E isso vai fazendo com que a diretoria segure o técnico, mantenha o técnico à frente do time. A outra é que o time joga bem, o time performa, né? Até merecedor de vitórias, mas infelizmente não conquista essas vitórias. Então, o dirigente fica nesse meio termo, né? Manda embora porque o time não está jogando bem, ou mantém, porque mesmo não jogando bem, está conquistando os resultados. Por outro lado, está jogando bem, mas não ganha, e aí manda embora ou dá mais um tempo. Então, tem essas duas situações no futebol do Brasil. E no Flamengo, não estava acontecendo nenhuma coisa e nem outra. O time não vinha jogando bem, e não vinha conquistando os resultados. Tanto que foi eliminado da Libertadores da América, 2 jogos, não fez sequer um gol. No segundo gol, aliás, no segundo jogo, sequer teve uma finalização em gol. Ridículo, né? Um time como o Flamengo. E o Tite, na verdade, estava um tanto quanto perdido. Já falava coisa por coisa, a memória estava enfraquecendo, não lembrava do que ele tinha falado, né? A prova é, ontem na entrevista, um jornalista perguntou sobre a questão do Matheus Cunha, se ele ia manter o Matheus Cunha nas Copas, ou seja, na Copa do Brasil. E ele ficou perguntando se ele tinha falado em revezamento, se ele tinha dito isso. Depois foi que ele confirmou que o Matheus Cunha, sim, era o goleiro da Copa do Brasil, né? Após o jogo, o primeiro jogo contra o Peñarol, aqui no Brasil, que o Flamengo perdeu por 1-0, ele teria prometido que classificaria o time, depois que não classificou, ficou dizendo que não tinha dito isso, né? Então, assim, estava um tanto quanto perdido, devido à pressão muito grande em cima do time. E para piorar também, na entrevista, não sei se foi após a primeira ou a segunda partida, eu acho que foi após a segunda partida da eliminação, e ele falou que o time estava moldado a jogar com o Pedro. Poxa, um técnico como o Tite, seleção brasileira, experiente, vivido, né? Montar um time apenas com esquema, apenas dependendo de um jogador, ou seja, não tem variação de esquema, se esse jogador estiver suspenso, ou pior, como o Pedro, né, fora da temporada, não tem uma alternativa de jogo do Flamengo, teria que ser da maneira com um 9 grandão lá na frente, como o Pedro. Tentou-se até o Carlinhos, mas infelizmente eu já disse que não é jogador para o Flamengo, o Carlinhos, infelizmente. Jogador, gente boa, humilde, merecedor, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não dá para depender de Carlinhos como 9 do Flamengo. E o jogador que tinha que jogar era o Gabriel. Ele foi artilheiro, já ganhou título, 2 Libertadores, mas o Tite não montou um esquema que pudesse fazer com que o Gabigol jogasse nesse time do Flamengo. Então, eu acho que isso aí demonstrou que realmente o Tite estava totalmente perdido no comando técnico da equipe carioca. Demorou, eu até escrevi ontem lá no Tite que não dava mais com o Tite. O jogo de ontem, principalmente, ganhou na Bacia das Almas, um gol ali chorado no cruzamento do Wesley e o desvio de cabeça do Gerson. Você vê que o time está tão para baixo que sequer houve uma comemoração efusiva dos jogadores. O Gerson saiu até de cabeça baixa, né? Na comemoração do gol, que mantém o Flamengo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Muitos estão achando que não, mas a matemática mostra que o Flamengo tem condições de conquistar o título. Mínima, sim, mas tem condições de conquistar o título. Hoje o Flamengo tem um jogo a menos, e se ganhar esse jogo vai ficar 6 pontos no Botafogo, que é o líder. Então, em 10 rodadas, perfeitamente dá para se tirar esses 6 pontos. É possível, não é impossível. Agora, se vai acontecer ou não, vai depender muito, né, do que o Flamengo vai apresentar a partir de agora, e principalmente de tropeços da equipe do Botafogo, do Palmeiras e também do Fortaleza,
as 3 equipes que estão à frente do Flamengo. Mas o foco, na verdade, do time é a Copa do Brasil, que começa a ser disputada depois de amanhã, quarta-feira, o primeiro jogo contra o Corinthians no Maracanã. E aí o Felipe Luiz assume o time. Muita gente falando, o Felipe Luiz, muito verde, tem que ter calma, o cara começou agora, tá? Olha, é porque tem gente que não conhece a história do Flamengo. Em 80, o Flamengo foi campeão brasileiro, e em seguida foi campeão da Libertadores e do Mundial. O Paulo César Carpegiani era jogador, Cláudio Coutinho faleceu, e o Carpegiani saiu do campo para assumir o time do Flamengo. Conquistou títulos, foi campeão da Libertadores, foi campeão mundial, tá? O Andrade, quando assumiu o Flamengo, também não tinha experiência nenhuma. O próprio Jaime de Almeida, né, foram técnicos que não tinham rodagem no futebol brasileiro. Estava ali no Flamengo. Então, o Felipe Luiz, é verdade, tem uma carreira meteórica. Até outro dia, ele era técnico do Sub-17. Depois assumiu o Sub-20 na ausência, né, na saída do Mário Jorge, que foi para o mundo árabe. Foi campeão mundial, Sub-20. Campeão mundial, Flamengo. Felipe Luiz não foi campeão brasileiro da Libertadores porque foi o Mário Jorge, mas foi logo campeão mundial sub-20, primeiro título, primeira vez que um clube brasileiro conquista esse título, né? Está fazendo um bom trabalho nas categorias de base e assim ele tem muita experiência, né? Principalmente com um jogador. Sempre falava que o Felipe Luiz era um técnico dentro de campo. Então agora é só ele colocar o que ele sabe para fora. Eu acho que tem mais chance dos jogadores abraçarem o trabalho do Felipe Luiz neste momento do que do Tite. Então vamos esperar que isso possa acontecer. Agora, claro, vai depender do grupo, vai depender do Felipe Luiz conquistar. Ele tem ali 4 jogadores que são do time de 2019, o Gerson, o Arrascaeta, o Gabriel e o Bruno Henrique. Eu acho que esses 4 jogadores vão formar o pilar ali do Flamengo nesse momento que o Felipe Luiz assume o time. E aí ele vai colocar em prática aquilo que ele né, vivenciou em 2019. É claro, gente, que o Felipe Luiz não vai chegar lá com uma varinha de condão e fazer o Flamengo jogar igual a 2019. Isso tudo é um processo. Mas pelo menos uma coisa a gente tem certeza, né? O time vai estar mais leve. Felipe Luiz, como foi boleiro até outro dia, vai deixar os jogadores bem à vontade para fazer aquilo que eles sabem, sem muita marras tática. Porque isso é que mata o futebol. É você pegar um jogador como Matheus Gonçalves e dizer que ele tem que acompanhar o tempo todo o lateral esquerdo. Mata o jogador. Tem que deixar o garoto jogar. Aliás, fez mais um grande jogo ontem o Matheus Gonçalves. Aliás, do jogo de ontem, só se salvaram o Rossi, com 2 importantes defesas, uma numa falta, né, uma barreira mal feita, o Wesley não tirou de cabeça, a bola passou, ele conseguiu desviar. E o outro lance pela direita, o Atlético Paranaense fechou, bateu, e ele também fez a defesa. Então, foi bem o Rossi ontem na partida. Léo Ortiz, que não se fala, hoje talvez o jogador mais regular do time do Flamengo. O Eric Pulgar também fez um bom jogo, não foi tão mal. Gerson e Matheus Gonçalves. O resto, o Wesley, pelo amor de Deus, o Wesley só acertou 2 lances. Um que ele chutou de fora da área, o goleiro Micael deu rebote, e o cruzamento de perna esquerda no gol do Gerson. Né? O Gerson, como sempre, correndo muito, principal jogador, buscando, começou pelo lado esquerdo, depois veio para o meio, terminou pelo lado direito, né, nas alterações que foram feitas, e foi coroado com o gol da vitória, e mantém o Flamengo vivo ainda no Campeonato Brasileiro. Com relação ao jogo lá do Peñarol, uma vergonha, né? Lá no Uruguai, no empate 0-0, na eliminação da Libertadores, uma vergonha. Um time como o Flamengo, 90 minutos, mais de 90 minutos, não conseguir uma finalização, tem alguma coisa errada. Ou o Tite pede para os jogadores não chutarem, né? Não chutarem a gol, de média e longa distância, né? Ou não pede para chutar. Não chuta. Não chuta. Ou então, não chega lá de chuta, meu filho, tem que chutar. O Gerson ontem até arriscou alguns chutes fora da área, mesma coisa o Wesley. Então, só faz gol quem chuta. Como é que você precisa vencer o jogo no chute? E o Tite foi muito mal também lá de uma substituição, apesar do Alcaraz não estar sendo esse jogador que a gente esperava que fosse. Ontem, por exemplo, teve uma grande chance, começou jogando, também não jogou nada. Ele, o Plata, né? O Plata eu até
não cobram muito porque está jogando fora da sua posição. Plata foi contratado pelas atuações que ele tem feito pelo lado direito, com ponta direita, com a perna esquerda que puxa para dentro para finalizar, que tenta o drible, né? O 1 contra 1. Aí bota o Plata de ponta esquerda. Ontem estava jogando de meia ali encostado do Gabriel. Ele abriu o Matheus Gonçalves na direita, o Gerson na esquerda. Não, para aí, né, Tite? É loucura. Né? Não deixava o Plata lá na esquerda, trazia o Gerson para o meio. Ou o Plata no lado direito, o Gerson na esquerda e o Matheus Gonçalves no meio. Mas nunca o Plata pelo meio. Então foi, mais uma vez, mal. O Plata deixou muito a desejar. Vamos ver com o Felipe Luiz, se ele vai chegar e vai dizer: meu filho, tu gosta de jogar de que maneira? Como é que tu se sente bem? Não, professor, eu gosto aqui pela direita. Então vai jogar ali pela direita. Não dá para ser titular, vai esperar. Mesma coisa com o Alcaraz. É segundo volante, é um volante que chega mais, é um meia. Qual é a função que tu se sente melhor? É assim que eu acho que tem que ser. Não tem que amarrar o jogador em esquema tático, né? E o bom disso tudo, além dessa notícia da demissão do Tite, que está aqui, ó, e a colocação do Felipe Luiz como interino, é que o Michael vai estar pronto para o jogo também, né? O Bozinho, o único jogador que quebra linhas. Eu acho que para quarta-feira o Felipe Luiz não deve inventar. Aqui na minha cabeça, eu só tenho uma dúvida. Se ele vai começar com o Léo Ortiz na defesa, no lugar do Léo Pereira ou do Fabrício Bruno, ou se vai manter o Léo Ortiz como volante. Com relação ao gol, não tenho dúvida que o Rossi vai ser o goleiro, acabar com esse negócio de um joga campeonato, outro joga Copa, não tem mais necessidade disso, agora é foco, é Copa do Brasil e brasileiro. Então, acho que Rossi no gol. Talvez ali, pelo jogo de ontem, eu começaria com Varela. Mas, de repente, pode ser que o Wesley seja mantido na lateral direita. Fabrício Bruno, Léo Ortiz ou Léo Pereira e Alexandre, pela experiência, né? Ayrton Lucas muito mal ontem. E aí, Pulgar ou Léo Ortiz, De La Cruz, Gerson Arrascaeta, na frente, Gabriel e Bruno Henrique. Eu acho que não deve fugir disso o time do Felipe Luiz para quarta-feira, 21h30 no Maracanã, primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil contra o Corinthians. Fazer um bom jogo, vencer com autoridade. E vai faltar ao Flamengo é confiança, é o que está faltando ao time. Vamos esperar com essa chegada do Felipe Luiz, ele possa passar essa confiança para os jogadores, e os jogadores possam estar tranquilos para desenvolver todo o seu potencial, todo o seu futebol, né, dentro das quatro linhas. É o que a gente espera para isso. Então, você pode comentar aqui o que achou aí da demissão do Tite e da colocação do Felipe Luiz como técnico interino até o final do ano. Talvez alguém vai perguntar por que não contratou logo um técnico. Não, gente. O mandato dessa diretoria termina no fim do ano, tem eleição. Então, ninguém vai querer assumir um time, um técnico de fora, por 4 meses. No mínimo que é 1 ano de contrato. Né? E então a diretoria não pode contratar um técnico para deixar para uma possível outra que vai assumir, porque não tem certeza quem é que vai ganhar a eleição. Então, o Felipe Luiz, interinamente, assume até o final do ano. Eu acho que está em casa, conhece o Flamengo melhor do que ninguém, vai assumir. Se der certo, não digo se ganhar a Copa do Brasil, não, mas se ganhar principalmente. Mas se der certo, o Flamengo voltar a jogar um futebol mais leve, mais solto, com o DNA do Flamengo, coisa que não tinha com o Tite, de repente pode ser, né, mantido como técnico para o início da temporada, mas isso vai depender muito de quem vai assumir, né, de quem vai ganhar a eleição no Flamengo. Eu, particularmente, espero que seja o Bach, porque não dá mais, né, com Landim, com Doce, com Braz. Eu acho que já deu para eles. Beleza, minha gente? Olha, no finalzinho do programa eu faço aquele pedido especial para você, dá joinha aí no vídeo, compartilha, se inscreve no canal, tá? Quanto mais gente inscrita, mais fortalecido fica o canal. E se você puder, você pode doar qualquer valor aí para que a gente possa manter o canal no ar. Pix está aí embaixo para você, 999-8144-1540. Beleza? Uma ótima segunda-feira a todos. Pensamento positivo e vamos Mengão aí para conquistar essa classificação para a final da Copa do Brasil. Tchau, tchau.